Pai, obrigado por esse tempo, por podermos estar juntos como família, e queremos te pedir que agora o Teu Espírito esteja com toda a liberdade para ministrar nos nossos corações. Fala conosco, nos dirige, nos orienta, nos ensina, para que nós possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra e pela pessoa do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí às vésperas de uma eleição. E é uma eleição bem importante, e eu não tinha falado nada a respeito disso ainda, e eu senti essa semana que deveria falar alguma coisa e entrar nesse assunto. Então quero deixar vocês tranquilos que eu não vou falar aqui de partido A ou B, ideologia A ou B, candidato A ou B. Mas eu entendi, assim, da parte de Deus, uma necessidade, não que eu creio que todos aqui têm muita consciência a respeito desse assunto, mas eu senti uma necessidade de a gente ver à luz da palavra de Deus alguns princípios para nos ajudar nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é um tempo bem importante mesmo. A gente também agora, terça-feira, comemora, né, o 20 de setembro, e em 1835, a gente sabe que então iniciou a Revolução Farroupilha, onde, num primeiro momento, o Sul estava reivindicando mais direitos do Império, porque tudo que era produzido aqui era levado e deixado uma ninharia e não sustentava o povo daqui. Não havia como desenvolver a nossa região. E ali começou uma guerra do Sul contra a força do Império. Isso durou 10 anos e no final virou não só um reivindicar direitos, mas também tinha um tom de um movimento separatista que acabou não acontecendo, não houve essa separação então do restante do Império na ocasião, mas aqueles homens, eles lutaram por direitos que eles não tinham. Eles batalharam, brigaram, lutas sangrentas por direitos que eles não tinham. 187 anos depois, chegamos nós aqui, 2022, e de uma certa forma a gente está lutando para não perder direitos que a gente tem. Para não perder algo que já foi conquistado durante muitos anos e que simplesmente, em função de ideias, de pensamentos estranhos, estão tentando, né, a gente vê isso na prática acontecendo no dia a dia, tentando tirar direitos que nós temos como cidadãos brasileiros. Então eu queria entrar um pouco nesse assunto e trazer bem nessa direção, que assim como aqueles homens quase 200 anos atrás lutaram, hoje existe uma guerra acontecendo. Hoje não está sendo usada espada, lança, a cavalaria, que era importantíssima na ocasião. O estilo de guerra não é tipo guerrilha, como era a Revolução Farroupilha, mas a nossa batalha hoje está sendo espiritual. E muito forte. Davi ainda comentou aqui, né, que o inimigo, o diabo tem se levantado de uma maneira muito forte e tentado realmente destruir muita coisa que é de Deus, que são princípios de Deus. Em Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa, irmãos, é a nossa batalha, contra esses caras. Não é contra uma ideologia A ou B, é contra principados e potestades, contra demônios dominadores que dominam nas regiões celestes, que influenciam pessoas na terra, influenciam governos na terra, para impor a sua vontade maligna. Então essa é a nossa batalha. Ela não é travada com espada, com lança, com
fuzil. Esperamos que nunca se chegue volte a ter uma batalha nesse nível, nesse sentido aqui no Brasil, né? Nós somos uma nação pacata, uma nação, somos cordiais, não corre na nossa veia guerra, né? Como diferente aos países da Europa que por 2 vezes passaram por guerras mundiais, que eles já têm isso meio... É iminente uma nova guerra, né? Os países na África a gente vê muito isso acontecendo, guerras entre etnias, revoluções nos países, mortes, e nós brasileiros não temos nós não sabemos o que é isso. A gente só sabe de ouvir falar, a gente não sabe o que é isso. Espero, sinceramente, que a gente nunca precise passar por isso. Com esse contexto, Paulo ele nos ensina em 1 Timóteo 3, 1 e 2, algo muito importante. Ele nos fala que, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí ele frisa, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E lhe dá um motivo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo nos ensina a interceder por pessoas que têm autoridade. Seja um presidente, seja um deputado, um senador, seja um policial, um professor, um desembargador, um juiz, qualquer um que tenha autoridade. Paulo ele nos ensina que devemos interceder, orar por essas pessoas, com um motivo, para que nós possamos viver vida tranquila e pacífica com toda piedade. Essa palavra piedade, ela tem 2 interpretações, né? 2 formas de entender ela. Uma é aquela piedade de cuidar de alguém, levantar alguém, ajudar, suprir uma necessidade, ficar... fugiu a palavra? Ser solidário, né, com uma pessoa ali que tem uma necessidade. Mas tem uma outra palavra também que é muito usada na Bíblia, até nas nossas versões, ainda pouco se vê a palavra piedade, mas no original ela fala de tu ter a piedade como devoção a Deus. E Paulo ele fala para que nós devemos orar pelas autoridades para então termos uma vida tranquila, pacífica e podemos ter devoção a Deus. Sermos devotos a Deus. Tá? E 2 Tessalonicenses 3, 1 a 3, também Paulo, dando instrução para os irmãos, ele diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa palavra, ela tem ministrado muito comigo nos últimos tempos. A afirmação de Paulo dizendo que devemos orar para que o Senhor nos livre de homens perversos e maus. E ele coloca um porquê. Por que nos livrar de homens perversos e maus? Ele diz para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba toda a honra merecida, como aconteceu entre vocês. E logo em seguida ele diz: então orem para que o Senhor nos livre de homens perversos e maus. Eu comecei dizendo que a nossa batalha hoje não é contra partido A, partido B, candidato A, candidato B. É contra principados e potestades malignos que atuam sobre pessoas malignas que querem acabar com a nossa fé, que querem nos calar, que querem impedir que a gente exerça a liberdade que a gente tem. A nossa luta é contra esses caras.
principados e potestades que são dominadores desse mundo caído por causa do pecado, mas nós temos instruções na palavra de Deus justamente para interceder, para orar, para batalhar. Paulo diz que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Então nós temos nas nossas mãos armas que o Senhor tem colocado para nós usarmos, e uma delas é a intercessão, onde nós podemos e devemos interceder por todos aqueles que têm autoridade, interceder para que o Senhor nos livre de homens malignos, para que a gente tenha a vida tranquila, tenha paz, para que a palavra de Deus se propague, para que o reino de Deus se estabeleça. É isso que está em jogo hoje, irmãos. O Salmo 33, 12, o texto que talvez, um dos textos que mais está sendo usado nos últimos tempos aí, gente, pentecostais. Eu mesmo usei esse texto agora no 7 de setembro, um dos textos que eu usei para colocar uma pequena mensagem na nossa página do Face, diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Nós queremos ser felizes? Queremos ser felizes como nação? A única forma é ter o Senhor, Deus, como nosso Senhor. O ponto central, irmãos, o ponto central da nossa intercessão, eu creio que deve ser que Deus seja o Senhor do Brasil. Esse é o ponto central da nossa intercessão. Precisamos orar pelos homens que têm autoridade, precisamos orar para que Deus levante homens corretos, íntegros, que tenham um coração disposto a seguir os princípios do Senhor. Precisamos orar para que Deus levante homens assim, mulheres assim, que vão ter autoridade lá como presidente, ou como deputados, senadores, como governador, deputados aqui no nosso estado. Precisamos orar para que homens e mulheres assim sejam levantados. A batalha que está sendo travada é para que homens malignos sejam levantados, sejam colocados em tronos, para que o Senhor não seja o Senhor, para que Deus não seja o Senhor da nossa nação. Mas Deus é o Senhor do Brasil. Nós, junto com milhões de outros irmãos nossos na nação, temos clamado por isso. Senhor, o Brasil é teu. Senhor, tu é o dono dessa terra. Se a gente pensar a graça que Deus liberou sobre o nosso país, né? Tudo que nós temos aqui, a natureza que nós temos, a beleza que temos, a riqueza que temos nessa terra, dá para ver que Deus tem um carinho tão grande por nossa nação. O que nós precisamos fazer? Dizer: Senhor, vem governar nossa nação. Vem reger a nossa nação conforme a tua vontade, de acordo com os teus princípios. Mas interessante que quando nós seguimos esse salmo, no versículo 16 em diante, ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Uma pergunta: em quem nós estamos colocando nossa esperança? Eu coloco a minha esperança na vida e não na morte. Amém. Porque eu acho que o princípio do voto, ele
Ele é um princípio de Deus, está nos proporcionando voto. Então o voto tem que ser na vida. Isso. Contra o abortista, contra as pessoas que estão a favor do aborto, que são a favor de comunismo, de sistemas políticos que não reconhecem Deus como Senhor. Então é fundamental que nós não entramos em ciladas. Tem que ver em quem nós estamos votando. Quais são os princípios que essa pessoa defende. Se ela defende um princípio de aborto, é morte. É morte covarde no ventre de uma pessoa. E graças a Deus que a mãe dele não foi abortista, não. É esperança. Amém. Pegou minha pregação, amor. Eu tenho que parar de fazer pergunta. Mas vamos um pouquinho mais fundo. Em quem nós estamos confiando? Sabe, irmãos, a gente tem a tendência de pensar que o governo humano vai resolver as nossas situações. Mas na verdade não vai. Mas nós precisamos orar para que Deus levante homens íntegros. Por isso que nossa esperança tem que estar no Senhor. Na vida. Jesus é a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Então a nossa esperança precisa estar no Senhor. Interessante que o texto diz: não importa o tamanho do exército, né? Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por causa da grande força que tem. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Os farroupilhas, eles contavam muito com a força do cavalo, porque as batalhas, muitas delas eram travadas em cima do cavalo. Quem tinha mais cavalaria conseguia ganhar mais terreno, quem conseguia ganhar mais batalhas, né? Mas em quem está a nossa esperança? No poder do rei? Na força do guerreiro? Irmãos, o Senhor que nos protege, é o Senhor que protege os que temem, os que firmam a sua esperança no seu amor. A nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos que Ele é quem nos protege, sustenta e ama. Amém? Amém. A nossa esperança está no Senhor. Salmo 20, um outro salmo bem conhecido. Esse é o último texto que eu vou usar. Diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te protege. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora, sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus me responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando chamamos. Me chamou a atenção muitas coisas nesse texto, mas saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos a nossa bandeira em nome do nosso Deus. Em dias onde a nossa bandeira, essa bandeira linda aqui, ó, verde, amarelo, azul, está sendo erguida, né, com um coração assim, celebrando a liberdade. Por outro lado, está sendo pisoteada, queimada, ridicularizada. Nós erguemos a nossa bandeira em nome do Senhor nosso Deus.
É como se nós pudéssemos hastear a nossa bandeira, falando agora na bandeira do nosso país, diante do Senhor, e dizer: Senhor, hasteamos aqui a nossa bandeira, mas Tu é o rei. Tu governa. Tu é o governador, Tu é o presidente. Tu é quem manda. Nós queremos que Tu estabeleça a Tua vontade aqui no Brasil, assim como ela está estabelecida no céu. Amém, irmãos? Amém. E nossa responsabilidade como cristãos, então, na hora do voto, como o Tiomar falou. Sabe, durante muitos anos, eu mesmo, e eu creio que a maioria de vocês, não teve tão consciente do que está acontecendo como nós estamos hoje. Nós, durante muitos anos, fomos muito manipulados sem saber. Mas hoje existe uma clareza, e é interessante que essa luz que veio sobre as trevas, ela veio de onde? Ela veio porque um presidente diferente se elegeu em 2018, que saiu da panelinha? Não veio por causa disso. A luz veio de Deus sobre toda essa sujeira. A luz veio de Deus para mostrar as trevas que estavam aqui. E a nossa responsabilidade agora como cristãos é andar nessa luz. É andar nessa luz. E o tio Lauro já falou muito bem na questão de o nosso voto, ele é muito importante, e nós devemos votar, acho que muito bem colocado, na vida. Na vida. O que é a vida hoje? Então, para a gente votar, irmãos, a gente primeiro precisa votar, deve votar. Eu diria que é uma obrigação nossa votar. De ir lá e votar. Aí faz o seguinte: ó, quando tu vai lá, ora e ora pela urminha dela. E para que aquilo que realmente o povo está pedindo, que seja isso que seja estabelecido. Né? Eu sempre lembro, quando se fala de eleições, de presidentes e de governadores, eu sempre lembro o que o povo de Israel fez no tempo do profeta Samuel. Deus, ele governava o povo através dos seus juízes e profetas. Ele cuidava do povo. Mas chegou um momento onde o povo disse assim: nós queremos um rei. Assim como todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Eu fico pensando que Deus disse assim: mas eu sou o rei de vocês. Vocês têm um rei. Sou eu que venço as batalhas de vocês. Sou eu que cuido e supro vocês. Mas o povo disse: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus disse: amém, vocês vão ter um rei. Qual é o rei? Né? Então, levantaram lá Saul, e num primeiro momento era um homem bom, que depois se perdeu na poeira, fez um monte de bobagem, né? Por quê? Porque aquele rei não era mais o rei dos reis. Por que eu estou falando isso? Nós devemos votar e eleger um presidente, governadores, deputados, senadores, com responsabilidade. Né? Devemos fazer isso, precisamos fazer isso, mas precisamos entender que quem vai resolver as situações, quem vai cuidar de nós e continuar cuidando de nós é Deus. É o nosso Senhor. Ele quer fazer isso através de homens íntegros que vão governar essa nação. Eu não tenho dúvida que Ele quer. Ele quer. Agora, se o povo pedir alguém lá que não seja íntegro, se o povo pedir um homem que não queira vida, mas queira morte, que não queira verdade, mas queira mentira, bom, Deus vai respeitar. Ele vai respeitar, porque é um direito que nós temos de escolher. Então, o que eu queria dizer para vocês é, na hora de escolher o candidato, em quem vocês vão votar, procurem saber quem é a pessoa e no que ela crê. Olhem lá o que ela tem como plano de governo também, porque lá tem muita coisa declarada do que ele crê, de como ele pensa a nação, como ele pensa as nossas vidas, porque é isso que acontece. Esses caras, eles querem decidir as nossas vidas. Nós estamos na mão do nosso Deus, Ele cuida de nós.
texto que nós vemos no Salmo 33 diz que Ele vai nos sustentar mesmo se tiver fome. Então, é uma questão, nós não precisamos temer, não precisamos ter medo. Pelo contrário, nós temos que ter temor do Senhor. Entender a parte do Espírito que nós devemos fazer. E é uma questão também de consciência, né, irmãos? Para mim hoje é muito simples. Tu olha para aqueles que têm princípios de acordo com a palavra de Deus e tu olha para aqueles que não têm princípios de acordo com a palavra de Deus. A gente pode falar do aborto, a gente pode falar da destruição da família, a gente pode falar sobre liberação de drogas, enfim, são dois opostos, extremos. O que é que está de acordo com a palavra de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que os princípios de Deus dizem? Esse tem que ser o nosso norte. Esse tem que ser o nosso norte. Então, nós como cristãos temos que ter responsabilidade no nosso voto, escolher pessoas íntegras, pessoas que não vão errar. Impossível, porque elas vão errar, porque são homens, são governos humanos, não é um governo celeste ainda, né? Não é Jesus governando aqui, eles vão errar. Mas nós temos que afinar o nosso coração com o coração de Deus e votar com uma consciência boa, uma consciência limpa. Então, vamos escolher homens, mulheres que carregam na sua vida princípios que estão de acordo com os princípios de Deus. Não vota por indicação, simplesmente. Tu quer estar candidato, falando de me dá um santinho aí. Tu vai lá e... Não, talvez aquele cara lá, ele quer fazer leis para liberar o aborto. Te liga, fica esperto. Uma outra coisa muito importante, irmãos, está no foco principal dos presidentes, né? Ou melhor, o presidente, quem vai ser o presidente? Esse é o foco. Mas nós temos que nos preocupar muito mais com quem vão ser os deputados e os senadores do que quem vai ser o presidente. Porque são esses caras que criam e aprovam as leis, independente do que o presidente quer ou não quer. Então nós temos que ficar muito atentos para que o deputado que a gente vai votar seja um homem íntegro, para que o senador que a gente vai votar seja um homem íntegro, para que o deputado estadual seja um homem íntegro, o governador do nosso estado seja um homem íntegro. Nós temos que olhar todo o cenário, todo o panorama, sempre entendendo. É a nossa responsabilidade, devemos decidir, tomar a decisão correta, de acordo com o coração de Deus, mas a nossa esperança está no Senhor. Irmãos, para mim isso é fundamental. Homens vão errar, homens vão nos decepcionar. Homens podem fazer um bom ou um mau governo. Homens podem fazer boas leis ou leis ruins. Mas o nosso Deus nunca vai errar conosco. Mas é a nossa responsabilidade. Deus vai respeitar o que nós vamos decidir lá naquelas urninhas. Né? Deus vai respeitar isso. Então é muito sério isso. E uma outra coisa que nós precisamos nos engajar de verdade é em intercessão. Existe uma vontade de Deus que Ele quer fazer isso tudo. Existe uma vontade. Quem Ele vai usar para estabelecer essa vontade é da soberania dEle. Ele quem decide. Então nós precisamos interceder diante do Senhor para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, como ela já está estabelecida no céu. Temos que continuar clamando dia e noite para que Jesus venha governar essa terra. Porque o único governador confiável é Jesus. O único presidente confiável é Jesus. A palavra diz que o reino dele vai ser de paz e de justiça. Não vai ter mais corrupção, não. Ele não vai desviar a verba da educação, da saúde. Não vai. Ele não vai deixar as pessoas morrerem na fila do SUS porque roubou todo o dinheiro do SUS. Não vai. Jesus vai ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A palavra diz que todos os reis da terra vão se dobrar diante dele. Todos vão se dobrar diante dele.
Então o meu anseio, o meu clamor é por esse presidente. Né? Que venha esse presidente governar sobre nossa nação. Ele quer usar homens hoje para fazer isso ainda? Eu creio que sim, realmente ele quer. Eu creio que o Brasil ainda tem uma história muito linda para ser escrita. Faz 500 anos que a gente é roubado e ainda existe. Não é verdade? Mais de 500 anos que a gente é roubado, essa nação é roubada, mais de 500, saqueada, mais de 500 anos. E nós ainda estamos aqui como nação. Agora imagina um governo justo, um governo íntegro. Para onde será que Deus quer levar o Brasil? Eu não estou falando aqui simplesmente economicamente, socialmente, não, mas para onde Deus quer levar nós como nação, uma nação cristã de verdade. Uma outra coisa que nós temos que interceder muito é pela igreja no Brasil, para que a igreja do Brasil seja íntegra. Porque tem muita podridão dentro da igreja do Brasil, dentro das lideranças das igrejas do Brasil. Tem muita coisa horrível, terrível. Nós precisamos orar para que o Senhor traga essa cura, essa libertação e essa integridade para a igreja no Brasil. Porque um país que tem, segundo dizem, 25% da população é cristã, né? Ou evangélica, dizem, né? E isso são mais de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas têm que fazer diferença no país. Tem que fazer diferença no país. Não é verdade? Agora, por que muitas vezes não se faz? Porque muito disso é nominal, não é de coração. Eu sou evangélico. Tá aí daí? Talvez o diabo também diga que é. Daí? Nós somos cristãos, nós temos que seguir o Senhor Jesus de acordo com a vontade da palavra dele. Né? Fazer diferença, ser luz no meio das trevas, ser sal onde não tem mais tempero, fazer a diferença. É isso que o Senhor tem nos chamado para fazer, cada um de nós. Às vezes a gente pensa, mas o que eu vou fazer? Isso tem sido uma luta para mim, sabe? Eu tenho dito para Deus muitas vezes, Senhor, que eu, nesse cantinho do mundo aqui, posso fazer para cooperar, para ajudar. Mas na verdade é no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor, que passam por nós todos os dias, é ali que o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. Então, nós vamos orar para que homens justos e íntegros cheguem nos lugares de governo e que governem dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar nesse sentido. Para que homens íntegros, justos, sejam levantados por Deus. Para que aqueles deputados que gostam de fazer leis absurdas, que cheguem homens lá, que olhem para o povo e digam, não, isso vai fazer bem para o povo. Isso vai ser bom para a nossa nação. Que lá no Senado tenham homens íntegros que possam exercer a autoridade que eles têm, que hoje não exercem porque não são íntegros. Muitos deles, né? Tem aqueles que são, mas muitos não são. Então, nós precisamos orar para que, pela graça e misericórdia de Deus, Deus levante homens e mulheres íntegros, justos, para realmente fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito aqui nessa terra. Amém? E sobre tudo isso, né, irmãos, a nossa esperança está em quem? No Senhor. Independente de quem vai ser o governador, independente de quem vai ser o presidente, independente de quem vão ser os deputados ou senadores, a minha esperança está no Senhor. Amém? No Senhor. Porque se nós tirarmos os olhos do Senhor e colocar os olhos no homem, nós vamos virar idólatras. Eu acho que ninguém aqui quer ser idólatra, né? A gente não está aqui para idolatrar homem nenhum. A gente está aqui para adorar o nosso Deus e para obedecer a Ele. Então, irmãos, eu queria deixar assim essa pequena meditação no meu coração nesses dias, para te ajudar a trazer talvez uma carga sobre a responsabilidade que nós temos de tomar decisões agora. Daqui a 15 dias nós vamos ajudar a decidir para onde
o nosso país vai nos próximos 4 anos. Né? Então, fica ligado, fica atento. O que é vida e o que é morte? Nós não podemos votar na morte, porque nós somos vida. A vida de Cristo está em nós. Amém? Então eu quero te animar a tomar as decisões, né? O voto é secreto, eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém, tá? Eu estou aqui justamente para mostrar e trazer esse encargo que está sobre as nossas vidas nesses dias. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode dizer tanto faz. Não é tanto faz. Existe uma decisão grande a ser tomada, que está em jogo. Muitas coisas estão em jogo. Né? As nossas famílias, a educação dos nossos filhos, o nascimento da próxima geração, tudo isso está em jogo. Tudo está em jogo. Então é muito grande, irmãos. Então vamos ficar atentos e vamos tomar a decisão certa. Amém? Dirigidos pelo Espírito Santo. Ora sobre isso. Pede para o Senhor. Deixa Ele dirigir o teu voto. Amém? Eu queria terminar, a gente ter um tempo de oração agora. Os guris podem ajudar aqui, Davi. E eu queria ter um tempo agora de a gente orar sobre isso e pedir para que o Senhor libere a sua graça sobre a nossa vida, para nós tomarmos as decisões certas, orar pela nossa nação. Eu coloquei hoje a bandeira do Brasil aqui. E é um símbolo, né? É um símbolo da nossa nação. E nós queremos orar para que o Senhor estabeleça a sua vontade aqui no Brasil, como ela já está estabelecida no céu. Aquilo que o Senhor tem decidido lá que seja feito aqui. Amém?